Olá, aqui é Carlos Renato Cunha, membro do podcast Tributário ao Pé do Ouvido, e hoje a gente traz mais um episódio para vocês, começando uma parceria com a Juruá Editora. Então a gente vai ter uma série de 8 podcasts temáticos, que são uma reprise do evento Primeiro Encontro com Sinter Juruá Docs Tributário. Esta série está imperdível, pois apresentaremos temas polêmicos na área tributária pelas vozes de grandes autoridades. Nesse primeiro episódio, vamos ouvir uma palestra, um debate, sobre transação tributária com a professora doutora Bettina Trigger-Grumpemacher e o professor doutor Fábio Artigas Grilo, tendo por mediador André Wasilewski. Pegue seu bloco de anotações, porque o conteúdo do primeiro encontro com o Sinter Juruá Docs Tributário está incrível. Conheça o Juruá Docs através do link na descrição deste podcast. Desejamos uma excelente chuva de ideias para você. Sem mais delongas, vamos iniciar o painel. Nosso primeiro painel aqui é o painel mais atual que nós temos hoje, porque a gente vai tratar de transação tributária. A transação tributária hoje está sendo discutido em todas as rodas de direito tributário do país, porque a medida provisória 899/2019, chamada Medida Provisória do Contribuinte Legal, e agora, em 14 de abril de 2020, foi convertida na Lei 3.988/2020, ou seja, agora, em abril. E ela estabeleceu os requisitos e condições para ser regularizado a resolução de conflitos fiscais entre a administração tributária federal e os contribuintes que têm débitos junto à União. Isso visou regulamentar o Instituto da Transação Tributária que está previsto no Código Tributário Nacional, ou seja, é uma legislação recentíssima que acabou de sair do forno e está sendo discutido e está sendo debatido por todo mundo do direito tributário, todos os advogados, todos os juízes. Isso é o que há de mais novo hoje. Então, inicia-se esse evento com um dos temas mais prementes para a gente falar aqui, e é com muita honra, então, que eu abro esse painel com a doutora Bettina Trigger-Grumpemacher, advogada, pós-graduada pela Universidade de Salamanca, na Espanha, pela Universidade Austral, na Argentina, mestre pela PUC de São Paulo, doutora pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutora pela Universidade de Lisboa, é professora adjunta dos cursos de graduação e pós-graduação de mestrado e doutorado em Direito Tributário da Universidade Federal do Paraná, foi conselheira do Conselho de Contribuintes Municipal de Curitiba por aproximadamente 10 anos, foi assessora jurídica da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Paraná, autora de inúmeros artigos, livros, coordenadora de diversas obras e, mais do que tudo, é referência nacional e até mundial em direito tributário. Então, para mim, é uma grande honra fazer parte desse painel com uma pessoa tão qualificada. Doutora Bettina, a palavra é sua. Boa noite, muito obrigada pela gentileza com que fui apresentada. É uma satisfação muito grande dividir a mesa com queridos colegas. Dr. Fábio eu digo para ele que ele é meu nenê, porque acompanhei a professora Bettina falando tem uma certa peculiaridade. Em live, ao vivo, sempre é o mesmo estilo, né? Mas o fato é que é uma satisfação muito grande ter acompanhado a trajetória dele desde de menino, enfim, e orientado ele no mestrado, no doutorado, inclusive na tese dele, que foi sobre transação tributária, e com ele eu comecei a aprender um pouquinho sobre transação tributária, muitinho sobre transação tributária, né? Então, é uma alegria especial estar dividindo essa mesa com ele e para falar desse tema que eu sei que é muito importante para ele e ao longo dos anos se tornou também muito importante para mim. Pois bem, como o nosso tempo é curto, vamos direto ao que interessa. Como foi anunciado, realmente nós estamos aí com uma lei recém-nascida de transação, né, que veio ao mundo junto com a pandemia, infelizmente, mas que já é uma transformação, né, da medida provisória 899, que já continha essa disciplina sobre a transação e foi, então, convertida em lei 13.888, que tem sido uma lei que foi muito bem recebida, mas que, inclusive, é muito polêmica, porque traz, inclusive, a extinção do voto de
qualidade em favor da fazenda no CARF, né? Então, a lei tem vários pontos importantes, trata da extinção do crédito tributário por meio da transação e, além de tratar do crédito tributário, da extinção do crédito tributário por meio da transação, trata também da extinção do crédito tributário no âmbito do processo administrativo fiscal, quando houver empate. Então, agora, para o fisco e para o contribuinte, esse empate se resolverá em favor do contribuinte, extinguindo o crédito tributário. Pois bem, quando a gente fala em transação, a gente pensa qual o mecanismo, qual o instrumento que pode levar à transação. Segundo o meu entendimento, e isso não é assente na doutrina, mas é a minha posição, eu posso obter um procedimento de transação, tanto através da mediação, como da conciliação, como da arbitragem, inclusive do negócio jurídico processual. Há 54 anos, a transação já está prevista no Código Tributário Nacional, que contempla no artigo 156, né, como uma das formas extintivas do crédito tributário. E no artigo 171, a disciplina estabelecendo que, sendo uma forma extintiva da obrigação tributária, depende de lei para que se efetive. Embora nós tenhamos já essa previsão há 54 anos no Código Tributário Nacional, muitos foram os obstáculos que foram apresentados, né, contrariamente à transação. E esses obstáculos foram sendo superados ao longo dos anos, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Que obstáculos eram esses? Que argumentos se punham contra o processo de transação ou contra o instrumento de transação de resolução de conflitos tributários? A indisponibilidade dos interesses públicos era um dos argumentos que se punha em relação à transação. Esse é um argumento que também restou superado no momento em que se distinguiu as espécies de interesses públicos. Eu gosto muito do Renato Alessi, que diz que há interesses públicos primários e interesses públicos secundários. Para Renato Alessi, o interesse público primário é o interesse público da sociedade. E o interesse público secundário é o interesse do fisco. É aquele interesse que o Marçal Juscelino Filho chama de interesse privatístico do poder público. Então, é esse interesse que se invocava como um obstáculo, um empecilho à transação em matéria tributária e que foi superado em nome do interesse público primário, o interesse público da sociedade. Por que a sociedade tem interesse na transação? Porque nós ostentamos elevados níveis de litigiosidade, e isso tem um custo para o Estado muito grande, um custo para os contribuintes muito grande. É muito difícil alguém manter um estado de inadimplência por muitos anos, recebendo citações, notificações, respondendo execuções fiscais. Isso não é bom para ninguém. O empresário quer estar em dia com o fisco, pelo menos na sua maioria. Também se apresentava como oposição à transação a lei de responsabilidade fiscal, porque ela veda a renúncia de receitas. É importante dizer que, na verdade, na transação, quando se está discutindo um débito ainda pendente de decisão administrativa ou judicial, esse débito não consta na previsão orçamentária. Então, não se pode falar em renúncia de receitas. E, quando se fala da transação por meio da arbitragem, se opõe o argumento de que a jurisdição é monopólio do Estado. Mas isso já ficou superado, não só no âmbito da arbitragem privada, como também através da soberania dos tratados internacionais. Pois bem, superados esses argumentos, isso tudo aliado à cultura trazida pelo novo CPC de cooperação e as previsões do novo CPC, no sentido de que há de se incentivar essa cooperação, como acontece, por exemplo, no artigo 3º, parágrafo 3º,
que eu peço venha para ler, onde está dito a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, outros métodos aqui, a transação, por exemplo, deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ainda no CPC, nós encontramos o artigo 174, que diz que a União, Estados, municípios e Distrito Federal podem criar câmaras de mediação e conciliação para a solução consensual de conflitos no âmbito administrativo. Por que eu faço referência a esses dispositivos aqui? Porque, efetivamente, nós temos hoje um novo momento histórico, um novo contexto, né, em que vige, vamos assim dizer, a cultura da consensualidade. E foi ela, na minha opinião, que fez com que aqueles projetos de lei de transação, há muito, vamos assim dizer, engavetados, é o termo que se usa no Poder Legislativo, voltassem a tramitar e tivessem a solução que tiveram, como foi a edição da Lei 13.888. Quando a gente fala em transação, isso nos remete também à ideia de negócio jurídico processual. A própria lei de transação faz ressalvas ao negócio jurídico processual, que também está sendo objeto de disciplina em vias de ser aprovado por lei e que já foi regulamentado, assim como a transação, pela PGFN. Pois bem, eu vou falar um pouquinho sobre o negócio jurídico processual, porque ele é uma forma de transação em relação à matéria processual, em relação ao curso do processo. E está previsto no artigo 190 do novo Código, já não é novo, né? Já temos algum tempo, o Código de Processo Civil, que diz o seguinte: vertendo o processo sobre direitos que admitam autocomposição, e aí vem aqui a dúvida, o direito tributário admite autocomposição? É lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. E o juiz, segundo o parágrafo único, deverá controlar a validade dessas convenções. Pois bem, então, o negócio jurídico processual diz respeito ao curso do processo e pode ser objeto de transação de acordo entre as partes. Nós podemos classificar os negócios jurídicos processuais em dois tipos, em duas espécies, os típicos e os atípicos. Os típicos são aqueles que estão previstos na legislação, e os atípicos são aqueles que são fruto de convenção das partes e não estão previstos na legislação. Pontes de Miranda tinha uma certa restrição em relação aos negócios jurídicos processuais atípicos, né? Dizendo que eles não são efetivamente negócios jurídicos, mas a grande maioria dos autores contemporâneos admite e ele está efetivamente previsto no Código de Processo Civil. Agora, é o direito tributário um direito disponível? Essa é a questão, tanto porque diz respeito à transação, como para o que diz respeito ao negócio jurídico processual. O Fórum Permanente Processualistas Civis enfrentou essa matéria e emitiu o enunciado número 256, que diz que a Fazenda Pública pode celebrar negócio jurídico processual, portanto, reconheceu que o direito tributário é um direito disponível, passível de ser objeto de negócio jurídico processual. O que pode ser negociado processualmente falando? Segundo as normativas já existentes, a calendarização da execução fiscal, o plano de amortização, aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias podem ser objeto de negociação no âmbito, por exemplo, das execuções fiscais. A rescisão desse negócio jurídico processual pode ocorrer também
quando houver inadimplência de 2 parcelas, esvaziamento patrimonial, falência, inaptidão da inscrição no CNPJ e descumprimento das cláusulas estabelecidas no negócio jurídico processual. Pois bem, essa é uma visão superficial, mas importante em relação ao negócio jurídico processual, porque ele é também uma forma de transação. A Lei 13.888 veio e trouxe, então, 2 espécies de transação para a dívida tributária. A transação por adesão, que ocorre exclusivamente por meio eletrônico, e a transação individual, que pode ser proposta pela Fazenda Pública ou pelo contribuinte nas condições especificadas na legislação. A lei de transação é clara que as transações, tanto a por adesão como a individual, elas versarão sobre controvérsias disseminadas e muito relevantes em relação também aos débitos irrecuperáveis. Então, há um foco na lei de transação. Não é tudo que pode ser objeto de transação. Podem ser objeto de transação débitos inscritos em dívida ativa, com ou sem processo administrativo ou judicial, e não podem ser objeto de transação o principal, os valores relativos ao FGTS, Simples, Nacional, multas qualificadas e multas criminais. A lei, inclusive, nesse aspecto, faz ressalva no artigo 14, dizendo que tudo isso sem prejuízo do negócio jurídico processual. Pois bem, quais são os benefícios trazidos pela lei de transação? Descontos de até 50% do valor da dívida, que podem chegar a 70% para a pessoa natural, microempresa ou empresa de pequeno porte, ou em recuperação judicial. Parcelamento e moratória em até 84 meses, que pode chegar até 100 nas hipóteses descritas na legislação. Contribuições do empregador e do trabalhador em 60 vezes. A flexibilização de garantias e a possibilidade de pagamento em precatórios próprios ou de terceiros. Então, é importante salientar e fazer a crítica que a transação por adesão, aquela realizada por meio eletrônico, é uma espécie, não deixa de ser uma espécie de parcelamento, porque efetivamente é isso que a gente observa na dicção legislativa. Então, além dos parcelamentos ordinários e extraordinários, agora nós temos a transação por adesão, que alcança aqueles débitos até 15 milhões. Os débitos até 15 milhões podem ser objeto do parcelamento, da transação por adesão ou parcelamento. Os débitos acima de 15 milhões só esses poderão ser objeto do parcelamento individual proposto pelo contribuinte ou pela administração fazendária. Pois bem, há algumas peculiaridades ainda na lei que merecem referência, que estão, por exemplo, no artigo 8º, inciso 2º, em que está disposto que a Fazenda poderá pedir a falência do contribuinte que descumpre os termos da transação. Essa é uma decisão que merece todas as críticas, porque ela contraria a previsão jurisprudencial de que a Fazenda não pode requerer a falência do contribuinte, até porque ela não participa do processo de falência. Então, esse é um ponto para o qual eu chamo a atenção. E, finalmente, para não recuperar o meu tempo aqui de 20 minutos, outro ponto interessante é que os servidores só serão responsabilizados por algum equívoco nos processos de transação, nos procedimentos de transação, quando realizarem atos tendentes à obtenção de vantagens para si ou para outrem. Lá no começo, eu fiz referência à questão de que nós enfrentamos vários obstáculos para chegar a essa Lei 13.888, como o argumento da indisponibilidade dos interesses públicos, como o fato da jurisdição
ser prerrogativa do judiciário, como a impossibilidade de renúncia de receitas, mas há um outro argumento muito forte que está relacionado a isso que eu digo aqui agora, que é o medo dos procuradores enfrentarem inquéritos administrativos e responsabilização pessoal na realização de processos de transação. Quando a gente conversa com os procuradores, eles falam, olha, a lei está aí, mas quem vai ter coragem de enfrentar isso e estabelecer transação com renúncia, por exemplo, de penalidades tributárias? E depois, falando no português coloquial, vai sobrar para nós, né? E por que vai sobrar para nós? Porque a própria lei prevê que eles podem ser responsabilizados. Então, eu cá tenho as minhas dúvidas sobre a eficácia dessa lei, já que os procuradores, os auditores, enfim, sempre estarão temerosos em relação a possíveis consequências pessoais que eles poderão sofrer ao estabelecer a transação. Em síntese, essas eram as minhas primeiras palavras. Agradeço ao Vinícius, a Juruá, ao Hernani, meu velhíssimo amigo. É melhor nem falar quanto tempo que nós somos amigos, mas quando abriu a Juruá, nós nos tornamos grandes amigos, e ele fazia festas muito legais, a gente frequentava as festas, havia um relacionamento pessoal muito importante, e relacionamentos assim a gente não esquece nunca. É um grande amigo que está no meu coração e que agora está me possibilitando também essa oportunidade de participar desse seminário tão importante. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, professora Bettina. Então vamos agora ao segundo palestrante do nosso painel, Fábio Artigas Grillo, advogado, especialista em Direito Internacional e comparado com a Southwestern Legal Foundation, de Dallas, Estados Unidos, também especialista em Política Econômica Internacional pela Faculdade de Graduados, Universidade de Belgrano, Argentina. Exerceu o cargo de professor concursado em Legislação Tributária para o Setor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em Direito do Estado da Universidade Federal do Paraná, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Paraná e, como a professora Bettina mencionou agora, um dos maiores especialistas do Brasil em transação tributária. Então, é com grande orgulho e muito prazer que eu concedo a palavra a você, nosso palestrante, Fábio Grillo. Boa noite, doutor André Vasilevski. Boa noite, professora Bettina. É uma satisfação estar aqui participando desse importante ciclo de discussões sobre o Código Tributário Nacional. E já de antemão, não cumprimentando só a Juruá Editora, mas também os organizadores, o Dr. Antônio Bochenek, o Dr. Vinícius Dalazoana, Fabrício Bittencourt da Cruz, enfim, por essa importante iniciativa, porque nós, muitas vezes, acabamos deixando de lado um pouco as regras do Código Tributário Nacional, talvez por um certo preconceito, não é mesmo, professora Bettina? Porque nós sempre trabalhamos com um sistema tributário constitucional, né? Como realmente uma pedra de toque aquelas disposições que estão na Constituição. No entanto, é importante nós salientarmos que a disciplina do crédito tributário, que é onde se situa essa discussão envolvendo a transação, ela é uma disciplina ampla no próprio Código Tributário Nacional, com a ênfase que é dada a esse instituto, não só na sua modalidade de extinção do crédito tributário no artigo 156, inciso 3, mas pela própria disciplina, digamos assim, do ponto de vista da norma geral, em relação ao objetivo que se faz através do artigo 171 desse mesmo código. Então, se nós olharmos para essa regra especificamente, nós vamos identificar, desde logo, o fator da faculdade. Né? Por quê? Porque fica bastante claro, e nós sempre levamos isso em consideração quando trabalhamos com conceitos relacionados à arrecadação do crédito tributário, enfim, a atividade de tributação em si, para questões relacionadas ao pagamento em si, a obtenção de receitas, né? E muitas vezes
nós vamos nos resguardar, portanto, de meios excepcionais. A transação está dentre esses meios excepcionais. Ali está, no artigo 171 do Código Tributário Nacional, desde logo, a menção a que se trata uma faculdade, né, por parte das partes relacionadas num litígio previamente constituído, para que, através de concessões mútuas, possam resolver, enfim, extinguir o crédito tributário, muito embora o dispositivo venha a se utilizar de uma expressão, a determinação do crédito tributário, quando, na verdade, busca-se a extinção por meio dessa alternativa. O contexto disso, o contexto nacional, ele é conhecido, há um esgotamento das vias ordinárias, o processo de execução fiscal não caminha com a lei de 1980, que precisa ser revista, o contencioso administrativo em todas as esferas, mas nós temos aí dados mais precisos do ponto de vista federal, especialmente no estoque de dívida recuperável, que estaria em torno de 600 bilhões de reais, num contexto de dívida total de quase 3 trilhões de reais. E também ainda uma menção a um contexto internacional, porque busca-se, não só na legislação de direito comparado, nós temos visto Portugal, Itália, Espanha, os próprios países do sistema anglo-saxônico se valendo amplamente desse instituto, justamente para buscar-se efetividade, eficiência, celeridade, enfim, para que se alcance aquela justiça tributária em termos concretos. Pois bem, além de tudo isso, há, do ponto de vista multilateral, dentro do contexto do Programa Mundial do PEPS, que é capitaneado pela própria organização OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde um dos planos de ação é embasado justamente nos acordos para a resolução de conflitos que venham surgir entre partes relacionadas no contexto internacional. Então, não há e não havia mais como se aguardar o advento de uma legislação do ponto de vista de operacionalização dessas transações tributárias a nível doméstico. O que nós temos, por exemplo, nós temos antecedentes. Mesmo aqui em Curitiba, nós temos uma lei complementar que estabelece a transação em caráter judicial desde 2008, a Lei Complementar 68 de 2008. Mas, lamentavelmente, ela foi pouco aplicada, porque, como bem destacou a professora Bettina, nós tivemos, inclusive, manifestações em julgamentos no Tribunal de Justiça que visavam homologar acordos, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que visavam homologar acordos relacionados a essas transações municipais embasadas nessa lei, que eram questionadas durante as sessões por parte de representantes do Ministério Público, no sentido de que, no Brasil, no ordenamento jurídico posterior à Constituição de 1988, a transação tributária implicaria, sim, em renúncia de receita. E, portanto, sujeitaria as partes não só a ações de improbidade administrativa, do ponto de vista do administrador tributário, mas também ações civis públicas, do ponto de vista da recomposição das receitas que teriam sido objeto desses acordos, dessas transações. Isso caminhou, enfim, essa jurisprudência ela passou a ser aceita, e nós temos um evento importante, que é o projeto de lei 5.082, de 2009, que, digamos assim, nasce do seu idealizador, o professor Heleno Torres, no sentido de criar uma lei geral de transação com mais de 7 modalidades estabelecidas para que nas respectivas esferas de competência tributária, as respectivas legislações pudessem abarcar critérios previamente estabelecidos nessa norma geral. Esse projeto de lei ele não caminhou,
a despeito da sua solidez, enfim, não só do ponto de vista da amplitude a que se dava nas modalidades relacionadas à transação tributária, mas também por se tratar de uma lei complementar com, digamos assim, uma segurança jurídica típica desse instrumento legislativo. Nós também tivemos antecedentes no âmbito da própria administração pública federal, que são importantes. A Câmara de Arbitragem da Administração Pública Federal, idealizada também por um paranaense, Dr. Arnaldo Godoy, que buscou solucionar casos relacionados a conflitos entre entes administrativos que integram a administração pública federal. Então, se existisse um conflito entre dois ministérios, por exemplo, essa Câmara Arbitral, através de uma arbitragem administrativa, com a própria denominação desse órgão vem estabelecer, colocaria fim a esse conflito, e isso de fato ocorreu, inclusive colocando amparo a situações que vinham já sendo julgadas pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em caráter histórico. Nós temos aí o registro do caso Lage, né? Agravo de instrumento 52181, publicado em 1974, relatoria de Bilac Pinto. Então, na época, amparou-se o funcionamento e a resolução dos conflitos com base nessa precedência do próprio Supremo Tribunal Federal. Indo mais além, nós temos também o registro muito bem pontuado pela professora Bettina também, dos negócios jurídicos processuais e do próprio objetivo que o Código de Processo Civil implementou no sentido de se buscar a solução consensual em conflitos que são objeto de processos judiciais. E, logicamente, por mais peculiaridades que possam existir no âmbito do processo tributário, especialmente nos processos de execução fiscal, não há dúvida que a aplicação dessas regras, desses princípios estabelecidos no Código de Processo Civil, por meio da mediação, da conciliação, enfim, e dos próprios negócios jurídicos processuais prescritos no artigo 190, demonstram essa evolução e essa aplicabilidade, digamos assim, em relação aos litígios tributários. E mais recentemente, então, o advento da medida provisória 899, com a conversão na lei de transação, agora de 14 de abril passado, que vem, logicamente, não só a fazer parte do nosso ordenamento por conta do prazo que tinha que ser obedecido do ponto de vista da sua conversão, mas pela própria necessidade que o contexto impõe. Nós vivemos tempos anormais e essas alternativas, esses outros meios de solução de problemas que envolvem litígios tributários, que envolvem débitos tributários, são uma necessidade inquestionável. Nós temos visto as perspectivas de processos de recuperação judicial e pedidos de falência que já se iniciam em função desse contexto imposto pela crise da pandemia, que logicamente carregam situações relacionadas à cobrança das dívidas anteriores que as empresas já vinham litigando ou vinham acumulando, com essa nova carga gerada pela inadimplência decorrente da crise econômica que acompanhou a pandemia. Então, é importante nós salientarmos essa questão e chamarmos a atenção para uma das modalidades que está colocada sobre a mesa, vigente até o dia 30 de junho, em que há a possibilidade de uma transação
extraordinária, uma transação por adesão, por assim dizer, que, logicamente, como o próprio nome diz, são regras que estão colocadas e aqueles que efetivamente tiverem condições de aderir, por exemplo, a apresentar uma entrada de 1% do valor, ainda que essa entrada ela possa ser parcelada em 3 vezes, poder se adaptar a um pagamento de 81 parcelas ou 142 parcelas. No entanto, o que nós não vemos nessa primeira transação extraordinária, que seria importante se levar em consideração, seria que se contemplassem descontos de valores. Não há descontos, muito bem apontado pela professora Bettina, há tão somente um parcelamento, um alongamento para, digamos assim, se enfrentarem essas dívidas tributárias. Deveria-se caminhar um pouco mais a fundo no sentido de se trabalhar também com essas reduções. Muito válido também a gente estabelecer nesse contexto de crise a outra modalidade, que seria a modalidade da transação individual, tá? Essa estabelecida pela portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional, 9.917, de agora de 2020. Nesse caso, o que seria importante? Seria importante a utilização dessa via, digamos assim, de acesso ao acordo, na medida em que você consegue formalizar um plano individual de recuperação tributária. Você vai conseguir adaptar a sua capacidade de pagamento a uma determinada situação que possa vir a se encaixar dentro da sua possibilidade de fluxo de caixa, dentro da sua possibilidade de perspectiva de mercado para os próximos meses, que são hoje meras projeções, não são nem sequer definições. Então, as empresas elas estão buscando de maneira individualizada essa formação do plano de transação individual. No sentido geral, o que é importante se considerar que muitas vezes as condições que são impostas ao proponente, elas também não são condições que muitas vezes são possíveis de se atender, né? Há uma série de documentos, uma série de informações, inclusive de natureza bancária, patrimonial, que é exigida para fins de formalização desses acordos, que tem que ser muito bem avaliada, né? Muito bem discutida previamente por parte daquele proponente, na medida em que isso pode vir a revelar situações que envolvam alguma forma de segredo da atividade, alguma forma de valor agregado que aquela atividade econômica venha a contemplar, que não possa ser simplesmente objeto de publicização em função de um pedido dessa natureza. Então, deveria-se haver uma flexibilização no sentido de se aplicar com maior amplitude esses acordos individuais, com uma maior flexibilização nas condições que os mesmos impõem. E também chamar a atenção para uma situação que é a seguinte, que nós não utilizemos do Instituto da Transação simplesmente para veicular regras de parcelamentos extraordinários, né? Que são conhecidos como os REFIs, os Programas de Refinanciamento de Dívidas Tributárias e Não Tributárias da Administração Pública Federal. Por quê? Porque, nesse caso, não há uma forma de concessão, ainda que a lei venha estabelecer descontos, não há uma concessão recíproca no sentido imposto pelo próprio artigo 171 do Código Tributário Nacional, que vai, como também a própria lei da transação veio estabelecer,
vai apresentar em favor da administração tributária uma certa parcela de discricionariedade. Tá? Nós vemos lá claramente, se não me engano, no artigo 2º da Lei de Transação, as condições de oportunidade e conveniência sendo apresentadas também com uma principiologia de eficiência, de transparência, de moralidade, enfim, situações que vão, digamos assim, possibilitar o preenchimento da condição legal que o artigo 171 do Código Tributário Nacional vem a impor a nível de concessão recíproca para fins de configuração da transação tributária. Um último aspecto que eu gostaria de salientar, já para encerrar também a minha participação em relação ao tema, seria do ponto de vista da regulamentação, né? O que nós temos visto? Nós temos visto a regulamentação por meio de portarias da Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu, obviamente, não estou aqui criticando a instituição ou aqueles que emitem as portarias. Estou criticando a utilização, do ponto de vista da segurança jurídica, de um instrumento normativo secundário que possa ser modificado de uma hora para outra, né? Que possa modificar regras tais como nós vimos em algumas experiências recentes. Eu dou 2 exemplos. O refis da crise de 2009, né, da Lei 11.941 de 2009, onde nós tivemos sucessivas regras dessa natureza, eu não me recordo inclusive se eram instruções normativas ou se eram portarias na época, mas, na verdade, convenhamos, muda só o nome, porque não há, digamos assim, do ponto de vista do controle que essas regras exigem para a tomada de decisões, uma confiabilidade suficiente para que essas regras estejam previstas unicamente em portarias ou instrumentos desse calado hierárquico. É importante salientar isso. E é importante também salientar que, se nós temos uma lei ordinária, por que não se fazer um decreto regulamentar, tá? Que desse a oportunidade de, naquelas situações em que as transações por adesões exigissem, sim, fossem lançadas portarias editalícias, mas que as regras fossem objeto de uma norma regulamentar, tá? Que desse uma maior segurança jurídica para que essas empresas hoje que já estão extremamente fragilizadas pela crise econômica presente, que elas possam tomar, como eu disse, decisões que são definitivas, né? Porque nós sabemos que a adesão a uma transação, assim como a adesão a uma moratória, a um parcelamento, ela vai exigir a renúncia àquele direito, né? Que é sustentado na ação, é uma confissão irretratável, né? Ela não é uma novação, tá? Que, enfim, o empresário, o contribuinte, pessoa física, possa tomar essa decisão com o maior resguardo possível, com a maior segurança jurídica possível e necessária, porque, como nós destacamos aqui, são decisões irreversíveis, né? Então, é esse o conselho, enfim, essa a consideração final que eu gostaria de fazer nessa breve intervenção, agradecendo, doutor André, mais uma vez a possibilidade de estar aqui, enfim, trocando essa experiência, não é mesmo? Ainda mais com alguém, com a minha orientadora nesse tema no doutorado, já faz algum tempo, né, professora? Mas, enfim, a gente vem discutindo realmente há muito tempo essas inquietudes. E hoje, veja que bem, né, discutimos uma lei ordinária quando antes nós discutíamos se ainda prevalecia ou não um dogma da indisponibilidade do crédito tributário e da indisponibilidade do interesse público para fins de transação tributária. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Fábio Grilo. Agradeço também a doutora Bettina, mas antes de nós encerrarmos, nós temos 5 minutinhos aqui e eu não posso deixar de perguntar a vocês sobre o fim do voto de qualidade do CARF. A Lei 13.988/2020, ela acrescentou o artigo 19 na Lei 10.522/2002 e com isso se encerrou o voto de qualidade no CARF. Eu queria só fazer 3 perguntas para vocês, se vocês pudessem responder assim, da forma mais sintética possível para a gente se manter no tempo, mas eu queria saber de ambos os palestrantes. É constitucional o artigo 19B? Quais as consequências desse artigo para os contribuintes e para o fisco? E em razão disso, agora é possível que o fisco ajuize ações judiciais quando houver um empate e, consequentemente, a perda no processo administrativo fiscal? Abro a palavra, doutora Bettina, por favor, e depois doutor Fábio. Rapidamente, eu tenho realmente enfrentado esse tema bastante. Escrevi recentemente um artigo que foi publicado pelo Conjur, com as minhas impressões sobre o tema. Acho que é constitucional, não acho que é um jabuti, como chamam, né, a lei, a regra que incluiu o fim do voto de qualidade em favor da Fazenda, porque eu acho que tem muita afinidade com o tema. Então, de fato, o Supremo Tribunal já decidiu que normas que não mantêm afinidade com o texto da lei são contrabandos legislativos, etc., mas definitivamente para mim esse não é o caso, porque a transação trata a distinção do crédito tributário e essa é uma forma de distinção do crédito tributário. Além do que, eu acho que não houve uma violação do processo legislativo, porque ainda que de maneira abreviada houve uma passagem pelo legislativo que foi sancionada pelo presidente da República. Então, realmente, também acho que não há esse aspecto de inconstitucionalidade. Como não há agressão à soberania, como são 3 ADIs propostas, elas reiteram os argumentos, enfim, mas normalmente o foco é a questão do processo legislativo e a do jabuti ou do contrabando legislativo, com relação às quais eu me manifesto absolutamente de forma contrária. Em relação à questão dos magistrados poderem decidir, me parece que sim, que eles poderão decidir independentemente de um retorno para o CARF. Isso eu sou contra. Acho que o processo, aqueles que foram decididos contrariamente ao contribuinte em razão do voto de qualidade, não podem votar, não devem votar. Nós temos que pensar em reduzir a litigiosidade, criar mecanismos de economia processual. Então, eu acho que sim, o juiz pode reconhecer o direito do contribuinte nesses processos. Acho que, em relação à retroatividade, só em relação às multas mesmo, as sanções tributárias, penal tributárias e as sanções penais mesmo, é que essa retroação poderá acontecer. Infelizmente, é uma situação antisonômica, mas acho que a lei não retroage. São as minhas palavras. Obrigado, doutora. Doutor Fábio. Doutor André, que eu falo como advogado, que vem acompanhando a matéria, inclusive a nível da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB do Conselho Federal, e vejo com muita felicidade, porque em boa hora veio esse dispositivo, apesar de ele ter vindo na lei de transação. Logicamente que nós temos que considerar que se trata de uma lei ordinária, enfim, como a professora bem destacou, enfrentou um processo legislativo e, logicamente, se não tivesse cabimento esse dispositivo, naturalmente ele não estaria, não comporia a redação final desse dispositivo. Então, vejo que, do ponto de vista constitucional, preenche as condições de uma matéria tratada por meio de lei ordinária, ainda que derivadas de conversão de medida provisória, independentemente de estar tratando de matéria diversa ou não. E acho que, na verdade, buscou-se uma solução para uma certa, essa é uma opinião pessoal, uma certa distorção que estava havendo em função das próprias decisões que vinham resultando
dos enfrentamentos no CARF, né? Criavam-se critérios por ocasião das decisões. Tá? Então, como essas decisões eram muitas vezes decididas em última instância por meio do voto de qualidade, e esses critérios não eram critérios, por exemplo, que eram contemplados, aceitos pela legislação de maneira clara ou contemplados na jurisprudência correita do ponto de vista administrativo, até mesmo judicial. Enfim, o dispositivo veio a lume justamente para coibir essa falta de parcimônia em relação a essas decisões não unânimes e que envolviam interpretação e aplicação de regras jurídicas no âmbito das decisões definitivas na esfera administrativa. E acho que sim, como nós temos uma regra que preserva o lançamento, a definitividade do lançamento até o encerramento da esfera administrativa fiscal, e essa lei é uma norma de ordem pública que incide de maneira imediata, ainda que as relações jurídicas tenham sido constituídas anteriormente à sua vigência, eu entendo que sim, ela pode ser aplicada para aqueles casos ainda não definitivamente julgados, inclusive já existindo algumas liminares concedidas a nível nacional nesse sentido. E do ponto de vista das ações de inconstitucionalidade, eu acho que, como eu mencionei aqui ao início, preenchidos os requisitos formais e materiais dessa lei ordinária, a gente vê, obviamente, uma discussão ampla perante o Supremo Tribunal Federal, mas conta com a prevalência da constitucionalidade desse dispositivo. Seriam essas minhas considerações, doutor André. Novamente, muito obrigado. Foi uma honra participar de um painel com pessoas tão qualificadas. Agradeço muito a presença de vocês. O evento começou com chave de ouro, sem dúvida alguma. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês estarem aqui presentes. Foi excelente o painel. Um grande abraço, uma boa noite. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Deixamos aqui o recado de sempre. Curtam nossos perfis e páginas nas redes sociais. No Instagram, Tributário para Ouvido, temos página no Facebook e no LinkedIn, perfil no Twitter, @aoouvido. Envie e-mails com críticas, ideias, sugestões e elogios para o contato @tributarioapedoouvido.com.br. Muito obrigado.